Oi, gente, bom dia. Tô passando aí para comentar sobre mais um episódio, né, de violência policial contra pessoas negras. E essa é a necropolítica, né, que é a política de morte do Estado. O Estado define quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ter acesso à saúde de qualidade, a saneamento básico, à violência policial. E o quanto a gente precisa pensar que essa instituição, ela nasceu, né, no início do século XX, com um movimento racista muito intenso chamado teoria eugenista, que havia ali o propósito de embranquecimento da população brasileira. Nessa ideia eugenista, a gente tem ali a imigração europeia e a gente tem leis encarcerando homens negros, né? Leis de Vadias Capoeiras é um exemplo disso, que foi se modificando e se modernizando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala em necropolítica com esse objetivo, com essa veia pulsante da teoria eugenista, a gente está falando de instituições criadas com base no racismo dessa época. Então, quando a gente tem uma instituição, né, polícia, principalmente polícia militar, que atua diretamente com a população negra, com a população em geral, a gente precisa pensar que ela tem que ser reformada urgentemente. E por que ela precisa ser reformada urgentemente? Porque o alvo continua sendo o mesmo, homens negros, com uma ideia vinda lá do início do século XX de exterminar esse homem negro, de tirá-lo de circulação para evitar que ele se reproduzisse e o plano de clareamento, de embranquecimento se enfraquecesse, né? Então, assim, por mais que hoje, né, 2024, nós estejamos numa outra batida de consciência, inclusive racial, a gente precisa pensar que tudo isso foi se modificando, que isso foram estratégias construídas ao longo do tempo para continuar exterminando essas pessoas. Esse post do Sorjou, que é um professor que eu admiro muito, ele é um post que faz um compilado desse caso e, se não me engano, no segundo vídeo, a mãe de um dos meninos brancos disse que encheu ele de recomendações, né? Na praia, com o celular, né? Na rua, enfim. E ela jamais imaginava que a polícia faria uma abordagem tão violenta como essa com meninos de 13 e 14 anos. Para nós, não é novidade. A gente assiste esse tipo de reportagem, de notícia, com muita naturalidade, porque nós sabemos que é esse o atendimento dispensado pela instituição Polícia Militar no Brasil. E aí, não há status, não há classe social, condição econômica que vá isentar esse homem negro, independente da idade dele, de receber esse tipo de atendimento. Atualmente, houve uma modificação aí na lei sobre o porte de maconha. Só que não vai adiantar mudar a lei se o alvo continuar sendo o mesmo, né? Há uma lei que vai classificar quem é usuário, quem é traficante, sendo que o alvo é o mesmo, é o homem negro, né? Muitos homens negros nem saíram vivos de abordagens como aquelas, né? Então a gente tem aí um problema urgente, que é essa reforma de conduta, de procedimento, de entendimento da polícia em relação à população. E aí quando a gente fala sobre confiar, né, sobre uma opinião, uma sensação, um sentimento em relação à polícia, é um sentimento de insegurança completo, porque ali tá a tua vida passando diante dos teus olhos em alguns segundos, né? Eu vou colocar agora, para fechar, um vídeo do Zebrinha, que ele tá em voga aí, porque ele participa aí como jurado técnico do Dança dos Famosos, onde ele tá falando sobre a jornada dele e que parece que ele não se sente pertencente a lugar nenhum. E é essa sensação que pessoas negras sentem em diversos espaços, em diversas instituições, onde esse racismo vive, impera e nos ameaça, né, a dignidade e a humanidade que a gente está sempre tentando resgatar.